silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras. Diante de mim, me elogiam. Em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó, meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro de sua vida. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme as suas ações. Mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em oração, Pai querido, pedindo a graça e o poder do Espírito Santo para, em nome do Senhor Jesus, meditarmos na sua palavra. E que a tua palavra venha trazer, Senhor, consolo, conforto, direção para a nossa vida. Me ajude com poder e graça na pregação da tua palavra e ajude a cada um de nós também a ouvirmos, não somente com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração, a tua palavra. E que assim o Senhor possa estabelecer os teus propósitos para a sua glória, para o bem da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Ouça bem, irmãos, passar por angústias, ouça bem isso que eu vou ler aqui. Passar por angústias e aflições não significa que fomos esquecidos por Deus, mas nossa impaciência pode ser usada pelo diabo para nos conduzir a desvios perigosos e destrutivos. Passar por angústias e aflições não significa que fomos esquecidos por Deus, abandonados por Deus, mas a nossa impaciência pode nos levar a desvios perigosos e destrutivos. É um salmo de Davi, o 62, onde ele nos exorta a confiança e a esperança em Deus. Este salmo tem como pano de fundo a história registrada em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 14, onde conta-se ali toda a engenhosidade maléfica e maligna, de Absalão, filho de Davi, tentando usurpar o trono do próprio pai. Mostrando também onde homens que um dia foram amigos de Davi, amados por Davi, mas pessoas que eram absolutamente falsas, agora se levantam contra este rei Davi, agora maldizem, apedrejam, xingam, acusam Davi de coisas que ele não fez, por exemplo, de ter tomado o trono de Saul de forma injusta. E no meio desse caminho, quando Davi sai fugido da sua cidade, um homem chamado Simei começa a apedrejar Davi, trazendo impropérios sobre a vida de Davi. O filho de Davi assume o seu lugar, usurpa o seu trono. E um dos homens de Davi diz: e este homem vai trazer xingamento sobre o rei, ninguém vai fazer nada? E Davi faz: fique quieto. Talvez Deus
esteja usando esse homem com esses impropérios para trazer algum ensino para a minha vida, alguma situação para a minha vida. Imagine você, irmãos, tendo como um motivo grandioso de angústia um levante do seu próprio filho contra a sua vida. E quantos podem estar aqui essa noite, ou até mesmo nos acompanhando pela internet, vivenciando angústias tão profundas, por causa de um drama familiar, por causa de perdas, por causa de uma enfermidade, por causa de um acidente que interrompeu a normalidade da sua vida, por causa de conflitos na sua família, por causa de pessoas que puxaram o seu tapete, por causa de pessoas que trouxeram injustiça contra a sua vida. E o que Davi faz diante dessa situação? Como Davi age diante dessa situação? Ele não diz para aqueles homens e soldados que ele podia ordenar a matar aqueles que estavam trazendo impropérios sobre eles. Ele mesmo não age com violência contra aqueles homens. Ele resolve sossegar, esperar, diante de uma pressão enorme, de um estresse enorme, de uma angústia, de uma aflição enorme, de tantas situações que estavam vindo contra Davi. E como é que nós agimos diante de tantas pressões, diante de tantos estresses dessa vida, que vem sobre nós, numa questão às vezes familiar, financeira, é uma questão de uma enfermidade, elas nos assaltam. E isso nos leva para onde? Para a revolta, para a incredulidade, para o desespero. E este Salmo de Davi, ele traz lições importantes para nós de como agirmos diante das pressões da vida. Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui quem se encontra em momento de pressão, de estresse, de angústia, de quase dizer, eu não aguento mais. Mas este salmo, ele traz lições para nós de como alcançarmos alívio em meio às angústias da vida. Esse salmo apresenta para a gente 6 pares de versículos, são 12 versículos. E em cada par de versículos, Davi ele vai apresentando uma postura que nós precisamos ter diante da pressão, diante do estresse, diante da angústia, diante dos problemas que vêm para nos assolar. Mas nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Há um Deus soberano, justo, bom, que está no controle e que sabe todas as coisas. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, Davi nos ensina que diante daquela pressão, o que ele fez? Ele não voou na garganta dos seus adversários, dos seus acusadores. Ele se propôs a esperar em Deus. A esperar em Deus. Veja comigo versículos número 1 e número 2. Vamos ler juntos? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Ele espera em Deus. Ele se propõe a sossegar a sua alma diante de Deus e aguardar a provisão, a providência, a intervenção, o socorro daquele que conhece tudo, daquele que tem todos os meandros da história em suas mãos e daquele que permite, sim, que aquilo que aconteça se transforme em um propósito bom para a vida daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Então Davi, no lugar de agir, no lugar de reagir com violência diante daquela situação, contra o seu filho, contra ex-soldados, contra pessoas que eram chegadas a Davi, conforme diz o versículo 4, na minha presença me bendizem, mas por trás de mim maldizem. Uma coisa, irmãos, é você sofrer um mal de um estranho. Outra coisa é quando esse mal vem de pessoas próximas. E às vezes até de pessoas do próprio sangue. De pessoas que na sua frente diz, olha José,
tu é gente boa, viu? Tu é gente boa, tu é muito bom. Mas que por trás, elas falam mal. E essa era uma realidade que Davi vivenciava. Mas ele se propõe a dizer, eu não vou bater boca. Eu não vou puxar a espada. Eu não vou confiar em esconderijo, em cavernas, embora eu utilize disso. Eu vou esperar em Deus. Oh, querido e querida, quantas vezes diante de angústias, de frustrações e de estresse, a gente tem vontade de correr, de gritar, de desaparecer. Esses dias mesmo eu estava conversando com um irmão e ele dizendo, olha, às vezes eu acordo, me dá vontade de sair correndo na rua, gritando, estresse, pressão. Mas a Bíblia nos ensina a irmos para os pés do Senhor, que vê tudo, que sabe tudo, que pode tudo e que tem descanso para a nossa alma. Está doendo, está estressado, está sob pressão, espere em Deus. Amém, igreja? Primeira lição que Davi nos ensina, esperar somente em Deus. O texto continua e no versículo 3 e 4, segundo par de versículos, ele diz, até quando acometereis vós a um homem, vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Segunda lição que Davi nos ensina é encararmos o problema. Parece que Davi está lamentando, mas Davi não está lamentando. Davi está pontuando a situação que ele se encontra. Davi está percebendo aqui que ele está no meio de pessoas falsas, que da frente elogiam, mas que por trás criticam. Davi está aqui numa situação onde ele está parecendo um muro prestes a cair, uma cerca a ser derrubada. Mas no meio de tudo isso, perceba, o versículo 3 e 4, ele se encontra no meio, obviamente, do 1, do 2, do 5 e do 6, que dizem praticamente a mesma coisa. Somente em Deus espera, ó minha alma. Porque o 3 e o 4, Davi está vendo a sua realidade. Então, encare o problema. Às vezes nós queremos vencer a angústia e a aflição, colocando o problema de lado, esquecendo, botando alguma coisa em cima e indo em outra direção. Mas não é assim que se resolve. Não é jogando para o lado, é encarando qual é a minha dificuldade, qual é o meu problema, o que está me angustiando, o que está acontecendo com esse filho, com esse marido, com essas finanças, com a minha saúde. Encarar o problema e resolver o problema e não fugir do problema. E Davi está encarando a situação pautado na soberania de Deus. Sim, eu estou um muro prestes a cair, mas ó minha alma, espera somente em Deus. Eu sou uma cerca quase caindo, mas o Senhor é a minha rocha, espera somente em Deus, minha alma. O mal se levantou contra mim, mas o Senhor é a minha esperança. Então ele realiza a sua oração, o seu clamor de confiança em Deus, encarando o seu problema. Não é fugindo do problema. Depois a gente conversa. Conversar com o filho, com a esposa, com a filha, ou com uma irmã, um irmão, tem uma situação para resolver. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Não é assim que se resolve. E aquela coisa trazendo angústia, trazendo aflição. Davi está encarando, está consciente da realidade dele. Tem gente falsa perto de mim. Mas minha alma, espere em Deus. Espere em Deus, porque o Senhor é a minha rocha. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos esperar no Senhor. Quem está comigo, diga amém. Em segundo lugar, irmãos, devemos encarar o problema. Em terceiro lugar, irmãos, versículo 5 e 6, diz assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Há momentos, e isso é fundamental na nossa vida, que na luta, na batalha do dia a dia, precisamos sim orar ao Senhor, clamar ao Senhor, buscar a sua graça, o seu poder, o seu socorro. Mas no meio dessa luta, dessa batalha, há momentos em que nós precisamos encorajar a nossa alma, pregar para a nossa alma,
Nosso espírito quer se abater diante da luta, nossa alma quer se abater diante da angústia, e nós precisamos encorajar a nossa alma e encorajá-la com a própria palavra de Deus, encorajá-la com aquilo que de fato, de verdade, pode nos dar esperança. E Davi está aqui, veja, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Davi é um homem de oração, embora nesse salmo ele não ore, ele ora no 63, ele ora no 64, aqui ele está relatando a situação, mas agora Davi está pregando para a sua alma aflita, cansada, angustiada, estresse, pressão, angústias, mas ele está aqui, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Quantas vezes nós precisamos dizer isso para o nosso coração, para a nossa alma, irmãos? Estamos sucumbindo, estamos quase indo à bancarrota, por assim dizer, naquela situação, e a gente ora e não vê o quadro mudar, e aí vem o desânimo, e nós precisamos pregar para nós mesmos, ir às Escrituras, esse capítulo que o pastor leu agora de Jeremias, versículo 11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal. Ir para as Escrituras, ir para Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E pregar para a nossa própria alma, irmãos, porque o estresse, a pressão, se nós não reagirmos junto a Deus, eles vão nos esmagando, eles vão minando as nossas forças. E quando a pessoa percebe, ela está como que um palito de fósforo depois que o fogo apagou. E diante das angústias e pressões, estresse e aflições, é esperar em Deus. Amém, irmãos? É ter diante de Deus a coragem para encarar o problema. E também, irmãos, encorajar a nossa própria alma. Não estou falando de pensamento positivo. Estou falando de postura bíblica, de encher o nosso coração, a nossa alma, com a palavra de Deus, com a Escritura. Amém? Agora, ele chega aqui no versículo número 7, eu quero ler para a igreja. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, é o rei. Agora falando para aquelas pessoas que possivelmente estavam também angustiadas e aflitas, vendo o homem segundo o coração de Deus deposto do seu trono, e vendo a possibilidade de um homem terrível como Absalão agora assumir. E Davi está dizendo para aquele povo: ó meu povo, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Povo meu, em todo tempo confie no Senhor, derrame perante Ele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Davi não está na angústia? Está. Davi está na aflição? Está. Mas ainda assim, Davi está exortando o seu povo a confiar em Deus. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que em meio às nossas lutas e angústias e aflições, nós não precisamos nos enclausurar, nós não precisamos ficar lamentando, e mesmo em meio à nossa dor, nós podemos encorajar outras pessoas, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 11, com a consolação que somos consolados, podemos consolar outros. Então podemos exortar outras pessoas, mesmo ali sofrendo, passando aquela luta, mas sendo ministrados por Deus, consolados por Deus em meio àquilo. Deus usa a nossa vida para que nós exortemos outras pessoas à confiança. Do que você se enclausurar: ah, meu Deus, ah, Senhor, tem misericórdia de mim, ah, meu Deus, isso não passa, isso não acaba. Em meio à angústia, podemos exortar outras pessoas que também estão em angústias e luta a confiar no Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Outra parede aqui de versículos 9 e 10, vem assim: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade.
Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o quê? Aqui Davi expôs o engano do pecado. Porque muitas vezes, presta atenção agora, no desejo de sair da angústia, no desejo de sair do problema, às vezes o nosso próprio coração propõe para a gente caminhos pecaminosos, porém destruidores. Olha, se você for por aqui, se você fizer isso, você resolve essa situação. Então aqui o rei está expondo o engano do pecado. Que às vezes, situações são propostas pelo nosso coração e às vezes por outras pessoas para a gente tomar certos caminhos de desonestidade. E é o que aconteceu com aquele povo que usurpou o trono de Davi. E Davi está dizendo que essa maneira, aquela riqueza deles, aquele trono, aquele reino, não ia prosperar, porque eles foram pelo caminho do pecado. Então é melhor nós aguentarmos firmes, esperarmos no Senhor, confiar no Senhor, a providência dEle, a direção dEle, a palavra dEle, para que na hora certa, pelo poder de Deus, a gente então vença aquela situação adversa. Porque se nós aceitarmos as sugestões pecaminosas e enganosas do nosso coração, nós estaremos chamando outro abismo para o abismo que já estamos envolvidos. Então, ele expõe o engano do pecado. Quando nós estamos na angústia, na aflição, estressado, doido para sair daquela situação, ficamos vulneráveis. E para receber ou aceitar uma sugestão pecaminosa é muito fácil. Precisamos ficar atentos e ligados para que não percamos a direção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E por último, irmãos, ele diz assim, versículo 11 e 12. Vamos ler juntos? Uma vez falou Deus. Última lição que a gente aprende aqui, irmãos. Depois de expor o engano do pecado, Davi está dizendo: escute a voz de Deus. Diante das lutas, das angústias, do estresse, da pressão, escute a voz de Deus. Se exponha à palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Encha o seu coração, como diz lá em Colossenses 3, que a palavra de Deus habite ricamente em vós. E é esta palavra que nos direciona, que nos fortalece, que renova a nossa fé. E Davi está dizendo aqui de outras experiências que ele já teve, em outras situações, onde ele ouviu a voz de Deus, onde ele ouviu o Senhor falar com ele. E nós temos aí a Escritura a nos falar, a Escritura a nos ensinar, a Escritura para nos corrigir, para nos repreender, para nos exortar, para nos apontar o verdadeiro caminho. Segundo Crônicas, lá no contexto de luta, de guerra, está escrito lá: confie em Deus e prosperareis. Confie nos seus profetas e você terá vitória. Mas quando está falando profeta, está falando confie na palavra de Deus. Confie no Senhor e estareis seguros. Confie nos seus profetas e prosperareis. Escute a palavra de Deus, irmãos. Não se agonie, não se desespere, não entregue os pontos. Espere somente no Senhor. Por que ele diz somente? Porque às vezes a gente quer esperar em Deus e num amigo influente. A gente quer esperar em Deus, mas quer contar com o dinheiro que eu tenho lá na minha conta. Então eu resolvo. A gente quer esperar em Deus, mas quer confiar num juiz, num legislador, em alguém. Essas coisas Deus pode usar, são meios. Mas a nossa confiança, primariamente, precisa estar no Senhor. Somente em Deus, ó minha alma. Espera, aguarda, confia, descansa. Amém, irmãos? Angústia e provação são inevitáveis. Afinal, irmãos,
A vida que nós vivemos e o mundo que nós estamos foi afetado pelo pecado. Essa é a nossa realidade. Filhos se levantam contra pais, pessoas nos perseguem, gente má nos passa para trás e procura nos derrubar. Decepcionamos-nos com aqueles que amamos, pessoas que a gente confia, que a gente deposita esperança, confiança, dá crédito. Pessoas, às vezes, do nosso próprio sangue, do nosso próprio convívio. Muitas vezes as pessoas nos decepcionam. Enfermidades nos abatem. Sofrimento e morte nos amedrontam. As demandas do trabalho, do corre-corre, do dia a dia nos consomem. E não tem como fugir dessa realidade, nem fingir que tudo está bem. Alívio para a angústia está, conforme aprendemos com Davi, em esperar em Deus e somente em Deus. Encarar os problemas e levá-los a Deus em oração. Encorajar a alma com as verdades do Evangelho de Cristo. Exortar e encorajar os outros com as mesmas verdades evangélicas que nos exortam e nos encorajam. Expor o engano do pecado que sempre nos aponta caminhos e soluções destruidoras. E, em último lugar, escutar a fiel, doce e verdadeira palavra de Deus, com fé e com esperança. Irmão, passar angústia e aflição não significa que Deus esqueceu de você. Mas a impaciência pode nos levar a atalhos, a caminhos perigosos, destruidores. Não se precipite. Espere em Deus. Confia em Deus. Vamos ler, por favor, o versículo número 8. Fique de pé. Vamos ler o versículo número 8. Todos juntos. Diz assim, vamos lá? Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus, não esqueça, irmãos, o poder e a bondade de Deus são suficientes para todas as crises da vida, pois nós estamos nas mãos de um Deus cujo amor onipotente jamais pode falhar. Está debaixo de angústia, de aflição, de pressões. Espera em Deus. Descansa no Senhor.